É isso aí, gente. Tá piscando, tá gravando. Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo ótimo. Galera, esses dias atrás eu tava no meu trabalho, né? E estava conversando com um colega de trabalho e acabamos entrando naqueles assuntos que sempre são muito perigosos. Quais são eles, né? Todos já conhecem, claro, religião ou futebol. São coisas que nunca se discutem. Mas o detalhe foi que nós estávamos falando sobre religião, né? E eu sou um cara que sou bem tranquilo, eu não gosto de estar debatendo esse tipo de assunto, até porque, na visão de muitas pessoas, eu sempre sou taxado como doido, né? Como todas as pessoas que pensam diferente na humanidade são taxadas de loucas, né? Mas o que as pessoas não sabem, que foram os loucos, entre aspas, que modificaram a forma da sociedade. Pensar, né? E conforme a sociedade foi pensando diferente, a sociedade foi evoluindo, né? Ou seja, senão ainda estaríamos andando a cavalo, de jegue, jumento, né? Estaríamos ainda lá na pré-história, né? Não teríamos evoluído. Se não fosse as dúvidas, né? Que homens sábios, inteligentes, genuínos tiveram, nós estaríamos parados no mundo. Tá ok. Então, estávamos conversando e chegamos no papo de religião, né? E eu falei para o meu colega, ele perguntou se acredita em Deus. Eu falei, sim, eu creio. Tá, e ok, como que você vê Deus? Eu falei, eu vejo Deus em tudo. Ele já regalou os olhos. Nossa, como assim? Deus em tudo? Eu falei, sim, eu vejo Deus em tudo. Na natureza, nos objetos, tudo para mim é Deus. Ele, como assim tudo é Deus? Não pode ser. Uma cadeira não pode ser Deus. Eu falei, claro que sim. Como não? Uma cadeira, um chinelo, uma borracha, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Como assim? Até vocês podem até ficar confusos agora, mas eu vou explicar. Tá? Da minha forma simples aqui. Ou seja, se Deus é o todo, né? É o princípio de tudo, e nada existia antes dele, tudo veio através dele. Ou seja, tudo que existe no mundo, na natureza, veio de Deus. Não tem outra lógica. Entendeu? É como, um exemplo básico. Eu vim do meu pai e da minha mãe. Se não fosse eles, aqui eu não estaria. E da ramificação do meu pai e da minha mãe, né, eu vou ter filhos, e dos meus filhos vão vir outros filhos, e assim vai vindo evoluções. De formas diferentes, né? Possa ser que meu filho case-se com uma mulher loira e vai nascer uma mistura, né? Ou meu filho case com uma negra, vai... Gente, é assim, bem simples para vocês entenderem. Ou seja, dessas ramificações vão vindo outras gerações. Só que Deus é o princípio universal, ou seja, antes de Deus não existe nada. Ele é o alfa, que é o começo, e o ômega, que é o final de tudo, ou seja, ele é o princípio de tudo. Imagine vocês que Deus é uma luz inacessível, e essa luz inacessível estava no universo sozinha, né? E resolveu criar. E ele falou, haja luz. Explodiu e houve luz. E dessas luzes, né, que partiram de Deus, desses átomos, começaram a vir as criações de Deus, né? Não que Deus seja um homem barbudo sentado lá na cadeira, governando o mundo com um cetro, né, e castigando as pessoas, matando, né? Não, Deus não é um homem, né, gente? Quem pensa assim hoje em dia ainda precisa evoluir, né? Deus está muito aquém, né, dessa figura humana que nós somos. Deus é uma energia, né? Deus é um, não posso nem falar assim, mas Deus é um, imagine que Deus é uma luz, pronto. Na minha concepção, Deus é essa luz inacessível, né, e que tudo expandiu dele. Se tudo expandiu dele, você tem que entender que até para você que acredita no demônio, no diabo, até o diabo surgiu de Deus. Até o diabo é uma partícula de Deus. Ou seja, todo o universo, né, se houver vidas, né, nos planetas e houver outras vidas extraterrestres nos planetas, todos vieram de Deus. Se Deus é o princípio de tudo, né, dessa grande explosão, desse Big Bang, então tudo surge de Deus. Ou seja, tudo que nós temos na Terra, a própria Terra, o cosmos, as galáxias, as nebulosas, as estrelas, o Sol, a Lua, tudo que possa existir no mundo, no universo, tudo vem desse mesmo princípio. Por isso que eu falo, desde a humanidade até um chinelo, até um objeto, uma madeira, a árvore, tudo veio de Deus. Não tem como fugir dessa lógica. Aí ele falei isso para ele e pensando dessa forma, até que eu concordo com você, em partes.
Porque parece que quando eu falo que Deus é uma árvore, parece que eu estou rebaixando Deus. Não, mas se Deus é o princípio de tudo e Deus está em tudo, Deus é tudo, gente. Lógico que a manifestação de Deus, entre aspas, perfeita para a humanidade é o próprio ser humano, porque o ser humano tem a centelha divina, ou seja, o ser humano raciocina, né? O ser humano ele é esse ser pensante, diferente de um objeto. Claro, o objeto é muito... O objeto não fala, a cadeira não fala, um chinelo não vai falar, né? Um plástico não fala, um plástico não pensa, é apenas uma matéria, mas uma matéria condensada de átomos. Porque todos nós somos átomos, somos poeira cósmica, por assim dizer, que, ou seja, poeira estelar. Isso já está mais do que provado para todos nós, né? Os cientistas já descobriram isso. Então, nós somos energia pura, condensada em um corpo. Entendeu? Então, por isso que eu falei para ele, nós somos todos nós somos, entre aspas, pequenos deuses, por assim dizer. Toda a humanidade. Só que os homens têm a centelha divina, que é o próprio Espírito. E aí ele foi lá, foi cá e concordou, não concordou, né? Pelo fato de falar que os objetos também eram parte de Deus, mas é porque ele não entendeu, né? Porque se tudo partiu de Deus, até os objetos são, entre aspas, parte de Deus, né? Então, depois eu fui explicar e ele meio que entendeu, meio que não entendeu, o que é super normal, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Então, gente, eu penso assim, que tudo sim é Deus, né? Só que o ser humano, ele é um pouco diferenciado, né? E eu creio que exista assim também vidas fora da Terra, né? Porque eu não coloco Deus numa caixinha ou limito Deus, né? Como muitos querem, né? E é isso que eu estava explicando para ele, né? Quando você tenta limitar a Deus, você coloca ele dentro de uma caixinha, de uma doutrina, de uma religião. E Deus é muito mais que uma religião, Deus é muito mais que a espiritualidade, Deus é muito mais que o homem. Deus, né, nessa pronúncia tag a gente falamos Deus, que não seria nem o significado de nome Deus, né? Porque Deus não tem nome, Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Deus é o que é. Deus é, e pronto, acabou, e ponto final. Para quem acredita. Quem é ateu, lógico que não vai acreditar, vai discordar, vai achar que tudo é uma coincidência, etc, etc, etc. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, que não fique confusão aí se vocês entenderam, ok. Se você não entendeu, tente assistir o vídeo novamente, entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. E depois, em outros vídeos, eu vou estar abrindo com mais detalhes esse pensamento que eu acabei de deixar para vocês, tá ok? Forte abraço a todos, paz profundo. Tchau, tchau, gente. Tamo junto.